Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou o professor da disciplina Conhecereis a Verdade. Nessa disciplina, como vocês já sabem, a gente tem conversado e estudado um pouco as heresias que existem por aí e também o que a Bíblia diz a respeito delas. Durante o curso, nós já estudamos 6 heresias que estão disponíveis em nosso canal do YouTube Conexão Primeira, lá na playlist EBD em Casa. Você pode encontrar lá 6 aulas totalmente online e gratuitas para você poder estar estudando um pouco mais sobre esse assunto. Na aula de hoje, nós vamos continuar um pouco do assunto da aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre o liberalismo teológico, mas nós aprendemos que o liberalismo teológico, ele de certa forma entrou em declínio. E não está mais com esse nome hoje em dia, né? Hoje em dia, alguns outros nomes, algumas outras heresias ganharam força e tomaram lugar do liberalismo teológico como nome. Mas todos nós sabemos que aqueles posicionamentos e aquelas ideias da teologia liberal estão mais do que presentes na teologia brasileira de hoje em dia. Só os nomes que mudaram um pouco. Por isso, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o progressismo evangélico, ou progressismo cristão, né? E um pouco como que as igrejas hoje se tornaram progressistas, ou como algumas igrejas têm algumas ideias progressistas, por mais que não se auto-intitulam progressistas, tem ali algumas ideias que a gente consegue lembrar, identificar e falar, olha, isso aí é teologia liberal, eu já aprendi sobre isso. Bom, no decorrer desse curso, no decorrer de todas essas aulas, eu posso dizer que um sentimento parecido com o de Judas vem à minha mente. Lá, Judas, em sua carta de 1 capítulo, ele começa a carta falando que ele queria poder compartilhar, estudar e falar um pouco sobre a salvação. Mas ele se via assim como necessidade falar sobre as heresias e os falsos mestres que estavam acontecendo ali. E eu posso dizer a mesma coisa. Quando nós decidimos fazer esse curso aqui a respeito das heresias, não é algo que a gente fica feliz em fazer. Queremos gastar um tempo falando a respeito das heresias, mas é necessário. Queríamos poder estar falando a respeito só de salvação, santificação, vida de igreja e tantas outras coisas. Mas as heresias que existem hoje em dia são tão abundantes e tão problemáticas para a teologia brasileira, para a teologia das igrejas brasileiras, que nós precisamos estudar, precisamos dissecar e precisamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito desse assunto, para que possamos estar bem armados, bem defendidos contra elas. Muito bem, então na aula de hoje nós vamos falar sobre esse progressismo evangélico, que, como nós vamos ver ao decorrer da aula, parece ser um liberalismo moderno, revisado ou até mesmo atualizado. Mas para a gente entender melhor o que significa esse termo atual de progressismo evangélico, eu coloquei aqui uma definição, que diz o seguinte: é a crença de que o cristianismo está progredindo da sua forma original e que hoje, amadurecido, entende as limitações da Bíblia como palavra de Deus, entende o real significado da história de Cristo, bem como nosso real propósito como seres humanos. Então, para eles, hoje, com o cristianismo, com uma fé cristã muito mais amadurecida, 2000 anos de amadurecimento ali desde a época de Cristo, e muito mais se for parar para pensar no Antigo Testamento, hoje mais amadurecidos, mais experimentados, a gente consegue entender algumas coisas que antigamente não se entendia. Hoje a gente consegue entender um pouco mais as limitações que a Bíblia mostra e oferece ali, que talvez na época as pessoas não entendiam direito. Hoje a gente está entendendo que, na verdade, aquela história da morte de Cristo tem um outro foco, tem um outro propósito, não aquilo que as pessoas entendiam na época. E talvez alguns novos termos, uns termos são redefinidos, por exemplo, o amor. Não, o amor as pessoas pensavam que é isso, mas na verdade é outra coisa, tem muito mais a ver com a tolerância e tudo mais. Então, na ideia do evangélico progressista, os termos são totalmente mudados, né? Porque para eles o cristianismo começou a progredir e hoje nós temos uma visão muito mais madura de toda a Bíblia e de toda a história do cristianismo, né?
muito mais esclarecida. Quando a gente fala sobre progressismo, isso parece até algo positivo, porque as pessoas podem pensar, não, a gente está não só progredindo, mas evoluindo, adquirindo mais conhecimento ao decorrer da história. Então, de certa forma, as pessoas podem pensar que ser um cristão progressista é algo bom, porque a gente vai adquirindo mais e mais conhecimentos, a gente vai ficando mais maduro na fé e a gente vai, talvez, se aproximando mais da verdade de Deus ou do próprio caráter de Cristo. Acontece que nesse movimento, como a gente sempre fala, não é só a palavra, mas a qual movimento ela se refere, o movimento de progressismo evangélico, ele não pensa muito por essa linha. Na verdade, ele pensa na ideia de que antigamente as pessoas estavam erradas e agora a gente está entendendo certo. Então não é progredir na minha santificação, progredir na minha caminhada com Cristo, não. É progredir na minha interpretação. Antes estava errado, agora eu estou interpretando um pouco melhor. Então, por isso que, por mais que soando positivo, não é. Na verdade, é muito negativo para nós que seguimos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, como os nossos dogmas, como as nossas doutrinas essenciais. O progressista ele vai menosprezar um pouco isso, que a gente vai ver daqui para frente. Bom, para um adepto desse movimento, o ponto central do cristianismo, ele não é a verdade absoluta e imutável de Deus. Na verdade, o ponto central para essas pessoas é mais a interpretação a respeito da verdade ou a interpretação a respeito do conteúdo da Bíblia. Então, se para nós declaramos só a Escritura, somente as Escrituras, elas são suficientes para nós, elas são aquilo que nós vamos usar para moldar a forma de igreja, de família, casamento, a Escritura é o máximo da nossa fé cristã. Para essas pessoas, a centralidade do cristianismo não é em si o objeto da Bíblia revelada e escrita, mas as interpretações que as pessoas têm a respeito dela. Qual que é o problema disso? Quando as pessoas colocam a interpretação da verdade como o centro e não a própria verdade, isso se torna muito volátil, isso se torna muito maleável. Porque cada um tem uma interpretação diferente. Até eu posso acabar tendo uma interpretação hoje e amanhã uma diferente. Então o cristianismo começa a mudar totalmente. E é exatamente por isso que os próprios progressistas não conseguem chegar a uma só verdade, a um só acordo teológico. Porque cada um pensa de uma forma e tudo bem, assim como no liberalismo. Só que isso acaba, de certa forma, criando inúmeros cristianismos, inúmeras fés diferentes que não são fundamentadas em uma só verdade, porque é tudo relativo, não existe uma verdade absoluta. Isso acontece quando eles colocam como mais importante a interpretação da verdade do que a própria verdade. Muito bem. Muitos teólogos e escritores, ao falarem a respeito desse assunto, acabam colocando o progressismo evangélico como a metade do caminho para o próprio ateísmo. Por que isso? Pode até assustar, né? Se você que está assistindo se autodeclara um evangélico progressista, você talvez se assustou e falou, não, eu não me declaro ateísta, creio em Deus e tudo mais. Acontece que muitas das pressuposições dos ateístas estão presentes nas pressuposições do progressista. E isso, mais uma vez, é de uma forma muito sorrateira, um degrau de cada vez, mas quando você começa a tirar a autoridade da palavra de Deus e colocar a autoridade na interpretação humana, tudo pode mudar. E até mesmo a crença no próprio Deus, que é a razão da nossa própria fé, pode acabar indo embora da nossa fé. Para a gente observar um pouco a realidade desse fato, do progressismo ser a metade do caminho para o ateísmo, eu tive fazendo uma pesquisa e eu achei um vídeo da banda, do grupo, do casal Gungor. Não sei quantos conhecem essa banda Gungor. Eu, inclusive, já escutei várias músicas deles e não conhecia um pouco da sua história.
E pesquisando um pouco, eu vi um vídeo da esposa, né, ali daquele casal, não me recordo o nome dela, e ela contando um pouco da trajetória de vida desse casal, deles, né, como eles nasceram em um lar evangélico, como eles acabaram por trabalhar em uma mega igreja, e eram ali ministros de louvor, e estavam ali no ministério, e estavam muito felizes, e ao passar do tempo eles começaram a tirar um pouco aquela centralidade das escrituras e começaram a dar um pouco mais de espaço para as possíveis interpretações, para as possíveis falas de tantas outras pessoas e até daquilo que o coração deles estava falando. E ao passar do tempo, eles começaram a entrar no cristianismo, no evangelho progressista. Eles mesmos se declaram progressistas em certo ponto no vídeo, e eles falam que já não estava dando para conciliar com a igreja deles. Então eles saíram, se mudaram, criaram uma igreja lá na casa deles, mas enquanto eles, com aqueles pressupostos progressistas e tentando se abrir mais, ter uma mente mais aberta e amar mais e reinterpretar algumas coisas, ao passar do tempo eles começaram a duvidar até mesmo da própria existência de Deus. Inclusive, eles falam que no meio de uma turnê deles, eles acabam chegando à conclusão de que na verdade não acreditavam em Deus. E eles ficam nessa, eles ficam indo entre não acreditar em Deus e acreditar, mas de uma forma diferente, depois não acreditar de novo, porque não tem nenhuma verdade absoluta que segure a fé deles, mas é tudo muito volátil. E exatamente esse é o perigo do progressismo evangélico. Bom, ainda sobre esse assunto, um tempo depois, a cantora Alicia Childers escreveu um artigo para a Gospel Coalition a respeito das similaridades entre as crenças do progressismo e do ateísmo. E esse artigo que ela escreveu acabou ficando bem famoso no meio progressista, muitas pessoas ali tentando rebater e tentando dizer, não, mas isso é impossível, não sou ateísta, mas na verdade muitas dessas pessoas acabaram sim se identificando com os pontos que ela ressaltou. E ela falou, dentre os pontos, 3 principais, que são: a crença de que a Bíblia não é confiável é compartilhada tanto pelo ateísta quanto pelo progressista. Eles não confiam na Bíblia e falam que ela é apenas algo humano, algo falho. É compartilhado entre as duas crenças. A dificuldade de entender o problema do mal e ter aquela dificuldade de entender por que as coisas acontecem, os males desse mundo acontecem e Deus não faz nada. Se Ele não faz nada, então possivelmente Ele nem existe. E esses questionamentos vêm tanto para um quanto para outro. E também a afirmação de uma moralidade mais adaptável à cultura. O progressista, parte das suas ideias progressistas se deve justamente por causa da cultura, porque ele quer encaixar melhor o evangelho na modernidade. E muitas heresias, na verdade, surgem por causa disso, das pessoas quererem adaptar melhor ao seu público. E na verdade, ao invés de transmitir de uma forma diferente aquele mesmo conteúdo, acabam mudando e moldando o conteúdo para que as pessoas aceitem aquilo que tanto estão negligenciando. Então, para que as pessoas da modernidade aceitem o evangelho, precisa mudar ele. Tanto o progressista acaba fazendo isso, quanto o próprio ateísta, ele crê nessa moralidade que é baseada, na verdade, na própria cultura. Não tem uma moral superior que é determinada à humanidade, mas a própria cultura dita ela. E o progressista acaba seguindo a mesma onda. O que leva um cristão a entrar nesse progressismo religioso ou cristão? Bom, eu citei aqui 5 coisas. Primeiro, uma mágoa com a palavra de Deus. Às vezes, um cristão se magoou com algum trecho das Escrituras, alguma verdade explícita ali que não foi muito tranquila de receber. Talvez atacou diretamente o pecado daquela pessoa e ela não gostou, não ficou muito satisfeita com aquela afirmação. Então ela está um pouco magoada com a palavra de Deus e ela procura alguma forma, ou alguma igreja, ou algum pastor, algumas pessoas que vão dizer para ela que não, que a Bíblia não fala exatamente aquilo, que ela pode ficar tranquila, que a Bíblia não está condenando ela. Então ela fica um pouco magoada com a palavra de Deus, é o primeiro motivo. O segundo motivo
é a mágoa com líderes. E esse talvez é até um motivo que a gente precisa prestar atenção. Porque muitos pastores e líderes erraram em serem muito arrogantes e muito sem sabedoria ao lidar com as pessoas e também com as perguntas das pessoas. Muitas pessoas têm perguntas que elas ficam até envergonhadas a respeito da vida, a respeito do evangelho, e às vezes a forma que os líderes trataram essas perguntas, essas indagações, acabou por levar essas pessoas para buscar um novo evangelho, uma nova forma de cristianismo. Não é justificável, mas talvez é um motivo que a gente precisa prestar atenção. Como que a gente está tratando a dúvida das pessoas, né? E será que a gente está tratando com sabedoria ou com arrogância? O terceiro motivo é um apego desenfreado à imoralidade. Muitos progressistas, inclusive, se incomodam quando a gente fala a respeito do progressismo, de citar muito a questão do homossexualismo, do casamento gay e tudo mais. Mas, por outro lado, é uma das coisas que eles mais têm orgulho de dizer e de afirmar. Inclusive, eu fiz uma pesquisa vasta em vários sites das igrejas progressistas, principalmente americanas, e em praticamente todos os sites, além da declaração de fé, além da área para fazer ofertas e tudo mais, tinha uma seção separada para explicar o homossexualismo, para explicar o casamento gay, e por isso eles em si dão um destaque muito grande. E na verdade muitas pessoas acabam caminhando para o progressismo religioso, para o progressismo evangélico, porque elas querem ser melhor aceitas com a sua sexualidade. Por isso, um apego demasiado com a sua imoralidade, que a Bíblia condena como pecado, assim como outros pecados, afeta tanto as pessoas que elas correm para poder continuar com aquele tipo de sexualidade que ela escolheu para ela. Em quarto lugar, uma vontade de ser relevante para as pessoas e fora da caixinha. Mais uma vez, é um motivo até válido para a gente refletir e pensar se estamos sendo relevantes para a nossa sociedade. A questão é que esses cristãos, eles acabam respondendo de uma forma diferente. Ao invés de pensarem e pedirem a Deus estratégias para poderem conversar melhor com a cultura, conversar melhor com o jovem e com a modernidade, eles acabam optando pelo caminho mais fácil, mudar o conteúdo de acordo com os desejos, com os pedidos das pessoas aí no mundo. Isso me lembra muito o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que fala que haverá um tempo em que as pessoas sentirão coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que elas querem e formarão para si mestres que pregam exatamente aquilo que elas querem. Então, essas pessoas que querem de forma bem... elas querem ser expressivas na cultura e acabam moldando a própria mensagem para ser mais encaixar melhor ao ouvido das pessoas. Nada mais é do que o texto de 2 Timóteo 4 já nos mostrou lá muito tempo atrás, que ia chegar um tempo em que as pessoas iam fazer para si mestres, teologias, igrejas e denominações para falar exatamente aquilo que elas queriam. Em quinto lugar, demonstrar o amor. Demonstrar o amor, amar e servir é algo que a Bíblia nos ensina. A questão é que, mais uma vez, o progressista ele acaba confundindo e renovando um pouco os termos, a definição dos termos para ele. Acaba moldando e diferenciando o termo de amor no sentido de servir, no sentido de amar e estar presente e servir, para tolerar. Então, na verdade, o amor para eles é um sinônimo de tolerância. Então, você amar alguém é você tolerar os pecados dela, você tolerar o estilo de vida dela, você tolerar mentiras, você tolerar tudo isso. Ao contrário do que a Bíblia diz, que é amar as pessoas, servir as pessoas e falar a verdade para elas. Anunciar o evangelho, denunciar o pecado com amor e estar lá presente para apresentar o Salvador Jesus Cristo para elas. Essas pessoas preferem apenas tolerar, porque amor para elas é tolerância. Muito bem. Quais são os pontos, as crenças principais desse movimento? Em primeiro lugar, uma visão diminutiva da Bíblia. Eles diminuem o valor das Escrituras, assim como várias outras heresias.
Em relação a esse assunto, eu fiz uma pesquisa e achei uma igreja progressista lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, que chama First Congregational Church of LA. E essa igreja, inclusive, se vocês procurarem no YouTube, tem lá uma série, acho que de 4 vídeos, que falam um pouco sobre o que é o movimento progressista, né? Dentro das igrejas evangélicas. E logo no começo do vídeo, da parte 1, daquela série de vídeos que aquele pastor ou que aquele palestrante fez, ele logo fala que ele sim crê que a Bíblia é muito menor do que as pessoas creem. Inclusive ele começa o vídeo brincando, ele fala, eu estou aqui com o microfone, com o meu celular e não estou com a minha Bíblia, estou aqui com o meu caderno. Isso define bem o que é ser um progressista. Dá mais valor às suas ideias e ao diálogo do que a Bíblia como palavra de Deus. E ele, com a sua ironia, fala um pouco como a Bíblia, na verdade, ela não é inerrante, ela não é inspirada por Deus, ela não é a palavra de Deus. Ele fala em tom de ironia. Os cristãos aí tradicionais chamam a Bíblia como palavra de Deus, como se ela de fato fosse aquilo que Deus quer nos revelar. E ele diminui a Bíblia e fala que, na verdade, por muita análise, você até consegue encontrar um pouco de Bíblia ali, mas na verdade o que ela é, nada mais é do que um relato das pessoas ali no Antigo e Novo Testamento, muito falho, muito pré-científico e até pecador em vários aspectos. Então, o progressista, ele tem essa visão diminutiva da Bíblia, ele enfatiza ao invés das ordenanças bíblicas, da verdade bíblica, mais as emoções, mais aquilo que ele sente, mais aquilo que ele acha que é a sua interpretação. Eles falam, por exemplo, a Bíblia é um livro humano. Eu discordo com Paulo nesse assunto. Não, esse assunto ele acertou, mas nesse não, porque foi a opinião dele. Eu já tenho uma opinião diferente. Eles falam, a Bíblia condena a imoralidade, então somos obrigados a rejeitar o que ela diz, porque como que ela pode condenar aquilo que eu sou, aquilo que eu me abri e que agora eu sou dessa forma, como é que ela pode condenar quem eu sou? Não. Eles inclusive fazem uma distinção muito grande entre o que é pecado e o que é a sexualidade deles. Por mais que alguém opta por ser homossexual ou estar em um casamento homossexual, essa pessoa fala, as pessoas estão me considerando como um pecador é ela que julga. Na verdade, isso só sou quem eu sou, não é um pecado, mas sim quem eu sou. Então, elas ignoram todos os textos bíblicos que falam a respeito da imoralidade sexual, inclusive 1 Tessalonicenses 4, que diz explicitamente que nós não devemos viver nessa prática da imoralidade como os pagãos, como as pessoas que não conhecem a Deus praticam. Nós que conhecemos a Deus precisamos viver na moralidade bíblica. Essas pessoas então concluem o pensamento delas dizendo, a Bíblia até pode conter a palavra de Deus, mas nunca será de fato a palavra de Deus. Além disso, eles olham para o Antigo e para o Novo Testamento e pensam que lá, na verdade, era um tipo de fé ou um tipo de cristianismo mais infantil, mais ultrapassado, e que ao passar do tempo foi amadurecendo. Então, não é que os profetas ou que os discípulos erraram propositadamente. Na verdade, eles só ainda eram muito infantis na sua interpretação das coisas. Por isso que eles falavam, isso foi um milagre, Jesus multiplicou ali os pães e os peixes, isso aconteceu. Na verdade, era uma fé muito infantil, muito pré-científica, muito imatura, muito inocente. Eles acreditam que hoje nós estamos muito mais maduros e por isso conseguimos interpretar da forma que realmente é, não limitadamente como aquelas pessoas acreditavam. Para eles, a Bíblia é como um mapa dos entendimentos daquelas pessoas. Então a gente pode seguir esse mapa e ver como o entendimento das pessoas foi crescendo. E hoje, ainda que sim, fora da Bíblia, nós chegamos ao ápice disso, ao ápice do entendimento, né? Eles enxergam a Bíblia como um fóssil a ser estudado. Então, para eles, a Bíblia não passa de um objeto de estudo que deve ser muito criticado e a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na mentira de que é uma verdade absoluta.
Em segundo lugar, essas pessoas enfatizam mais os seus sentimentos do que os próprios fatos. Por exemplo, essas pessoas olham para determinados versículos e falam: esse texto bíblico, ele não está falando ao meu coração. Esse texto bíblico, ele não me tocou. Então eu não vou abraçar ele, eu não vou tratar isso como verdade, porque eu não senti nada. Ele não falou ao meu coração. Essas pessoas podem dizer: eu achava que homossexualidade era um pecado, mas aí eu conheci uma pessoa e virei amigo de uma pessoa gay. E aí eu vi que ele não é mau, que ele não é pecador. Ele é uma pessoa tão boa. Como Deus pode condenar a prática da homossexualidade dele? Então, os seus sentimentos guiam o seu reconhecimento da verdade. Essas pessoas podem dizer: eu não consigo acreditar que Deus enviaria pessoas boas para o inferno. Eu não consigo acreditar que Deus pode enviar determinada pessoa, parente ou algum conhecido que era tão bom. Poxa, ele nunca leu a Bíblia, nunca acreditou em Deus, mas ele era uma pessoa tão boa. Como que Deus pode fazer uma maldade dessa? E, como nós vimos na aula passada, essas pessoas, elas acabam negando a depravação humana e acabam olhando para textos como o livro de Romanos inteiro e acabam negligenciando e falando que é apenas uma interpretação antiga, errada, ou talvez ali ordenanças que não vêm do próprio Deus, mas de pessoas, porque a visão deles não foi Deus que inspirou a palavra de Deus, que inspirou a Bíblia, mas sim as pessoas que escreveram da forma que achavam melhor. Em geral, eles acreditam naquilo que eles sentem, não na verdade absoluta da palavra de Deus. Em terceiro lugar, as doutrinas essenciais do cristianismo são abertas para a reinterpretação. Então, como no teólogo liberal, ele começa a olhar para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento e começa a mudar tudo aquilo que está escrito de acordo com a modernidade, de acordo com os seus pensamentos agora, e aí tudo vira muito volátil, tudo vira muito maleável. Não existe mais crenças sagradas e absolutas, porque todas as doutrinas ditas ali passou pela boca, pelas mãos de pessoas falhas, de seres humanos falhos. Então não tem como ser uma verdade absoluta. Essas pessoas vão dizer: a ressurreição de Jesus, ela não precisa ser real para falar a verdade, para falar ao meu coração. Ali está falando que ele ressuscitou de verdade, mas não é bem assim. Dá para a gente mudar e entender da forma que a gente acha melhor. Dá para a gente olhar para a ressurreição de Jesus e falar: poxa, na verdade, isso é muito bonito. E fala sobre, na verdade, eu ser radical, eu ser uma pessoa que me entrega. E começa a pegar daquela passagem histórica e real e trazer para si apenas certos aprendizados morais que ela quer aplicar na vida dela. Essas pessoas falam que a visão histórica da igreja sobre a sexualidade, por exemplo, é arcaica e ela precisa urgentemente ser atualizada para a modernidade, porque senão ela vai ficar antiquada, né? Essas pessoas acreditam que a ideia de um inferno literal é ofensivo para os não cristãos. Então a gente não pode falar sobre inferno, a gente não pode dizer que inferno é real, porque isso é muito ofensivo, vai assustar as outras pessoas. Na verdade, a gente tem que tentar viver ao máximo da nossa vida cristã aqui e não ficar pensando muito a respeito dessa questão de inferno, porque para eles todas as pessoas são salvas, assim como no liberalismo. Eles abraçam esse universalismo e essa crença de que não existe inferno, de que não existe pecado e que na verdade todas as pessoas vão ser salvas e todas as pessoas são filhas de Deus. Ao ápice desse pensamento, muitas pessoas nem acreditam no próprio Deus como Deus criador de todas as coisas, mas mais como uma força que existe por aí e que todo mundo pode reconhecer como Deus, ou todas as religiões acreditam nesse mesmo Deus por uma face diferente, assim como no liberalismo. Em quarto lugar, alguns termos históricos são redefinidos. Por exemplo, a inspiração bíblica. Para eles, a inspiração não é aquilo que houve na Bíblia. A inspiração
é quando a gente recebe essa inspiração supostamente divina para falar uma palavra bonita para as outras pessoas, para eu falar uma palavra de amor para as outras pessoas. Inclusive o amor é um outro termo que eles redefinem, ao invés de ser um amor obediente a Deus, um amor que é de servo, um amor que é de estar presente ali, é mais um amor de tolerância, de não confrontar as outras pessoas, como a gente disse no começo da aula. Para essas pessoas, Deus não puniria pecadores, porque Ele é amor. Para algumas dessas pessoas, a Bíblia, ela pode até ser de certa forma inspirada, no sentido de que pode ter até algumas coisas boas ali. Mas mesmo se isso acontecer, houve muitos erros de interpretação, inclusive das pessoas que estavam ali tentando descrever essa inspiração que sentiam no seu coração. Por isso a Bíblia é muito falível. E para essas pessoas, não é o nosso trabalho falar para as outras pessoas a respeito do pecado delas. O nosso trabalho, nosso objetivo de vida é simplesmente amar as pessoas, no sentido de tolerar e conviver com todas as outras pessoas. Em quinto e último lugar, o coração da mensagem do Evangelho para essas pessoas muda de pecado e redenção e Cristo para apenas justiça social. Então, o ápice daquilo que nós podemos fazer para a humanidade é ajudar nas questões sociais, dar ali um alívio para o oprimido, ajudar quem está necessitando de alguma coisa, fornecer ali algum tipo de ajuda, é o ápice, é o máximo que a gente pode fazer. Na verdade, essas são as boas novas para aquelas pessoas. As atitudes de amor, as atitudes de servir as outras pessoas nesse sentido de justiça social. E para elas, a Bíblia também, o tópico central é a justiça social. Como a gente falou, tanto no liberalismo quanto hoje no progressismo, o sermão do monte é a parte mais importante para essas pessoas, porque para eles é a parte mais moral, a parte mais adequada para os tempos em que vivemos hoje. Para essas pessoas, o pecado não nos separa de Deus. Por quê? Nós somos chamados de a imagem de Deus. Deus, quando nos criou, fala que foi tudo muito bom. Então, como que pode a gente estar separado de Deus? Eles simplesmente apagam do seu entendimento, da sua leitura bíblica, a queda do homem e também o pecado original que ocorreu após a queda de Adão e Eva. E todos os trechos bíblicos que falam a respeito da depravação humana. Essas pessoas também creem que Deus não pediu um sacrifício pelos nossos pecados. Na verdade, essa questão de sacrifício foi mais uma interpretação das pessoas ali no Antigo e Novo Testamento a respeito das práticas pagãs de sacrifício de animais. Então, aquilo que os discípulos relataram ali nos evangelhos, na verdade, não foi de fato um sacrifício que aconteceu com Jesus Cristo, mas foi uma história que foi adaptada das religiões pagãs ou não cristãs de sacrifício de animais e que calhou, que ficou muito bonito para o diálogo bíblico, mas hoje a gente pode entender que na verdade foi tudo uma grande historinha. E essas pessoas acreditam que nós não precisamos pregar o Evangelho. Claro, se não existe pecado, se não existe inferno, se a gente não pode falar para as pessoas a respeito disso, das boas novas, não tem para que pregar o Evangelho. Basta a ação social e a tolerância em nome do amor. Mas, além disso, esses progressistas, eles têm certas dúvidas. Muito provavelmente, lá no fundo do seu coração, ainda mais quando questionados, essas pessoas acabam levantando algumas perguntas que são até válidas de serem respondidas, que provavelmente guiaram toda a sua escolha pelo abandono da palavra de Deus e da fé cristã. Eu listei aqui 3 perguntas ou questionamentos possíveis. A primeira delas é: o meu pecado é mais grave do seu? Eu estive assistindo um vídeo de uma pessoa progressista que inclusive estava fazendo um react, reagindo a um vídeo de um cristão acusando o progressismo religioso. E esse progressista, ele começou a falar: poxa, mas por que você ataca tanto o homossexualismo? Você acha que o meu pecado ele é mais grave que o seu?
Eu gostaria de responder essa pessoa dizendo que não, o pecado não é mais grave, não. O meu pecado e o seu pecado igualmente são terríveis aos olhos de Deus. É lógico que existem consequências diferentes, mas ambos são pecados e não são agradáveis aos olhos de Deus. A questão é que a palavra de Deus nos diz muito claro lá em 1 João que nós não devemos viver na prática do pecado. Então nós, enquanto cristãos, o pecado ele é uma exceção à regra. Nós vivemos em santidade e eventualmente pecamos, nos arrependemos e pedimos perdão. Mas esses progressistas nem consideram o pecado como uma realidade bíblica, como uma realidade para a vida deles, mas consideram o homossexualismo, por exemplo, nesse caso, como uma opção de vida que em nada desagrada a Deus. Talvez eles podem fazer a seguinte pergunta: Jesus não era progressista? Jesus não foi e deu uma nova interpretação para o sábado? Jesus não falou uma nova interpretação a respeito dos mandamentos, por exemplo? A questão é que essas pessoas não entendem que Jesus nunca contrariou a lei do Antigo Testamento. Ele nunca se opôs à lei do Antigo Testamento e falou isso está errado. Não, ele completou aquilo que o Antigo Testamento estava falando. O Novo Testamento em si completa a mensagem do Antigo Testamento. E o próprio Cristo e depois os apóstolos, por uma autoridade designada, tem de fato a autoridade para fazer isso. Agora, que autoridade eu tenho para completar o Novo Testamento, como o Novo Testamento completou o Antigo? Que autoridade divina eu tenho de querer consertar ou completar ou explicar melhor alguma coisa do tipo? Não, a Bíblia ela já está toda revelada, ela interpreta a si mesma, o Antigo interpreta o Novo interpreta o Antigo, e ela é suficiente, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, ela é completamente perfeita e ela não precisa de nada adicional para completar ela. A terceira pergunta dessas pessoas pode ser: o cristianismo, ele em si não é progressista, reformista? Sim, reformista ele até é. Por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso e os desejos da nossa carne infelizmente influenciaram a caminhada do cristianismo e levaram a gente para longe da palavra de Deus. Por isso que houve sim a reforma e tantas outras pessoas voltando para a verdade bíblica. A questão não é adicionando uma outra coisa ou modificando a verdade bíblica, mas é reformando e mudando a forma com que nós já estávamos errados. É voltando para a raiz aquilo que nós tínhamos nos afastado da verdade. Então o cristianismo sim, ele é reformista. A fé que vivemos hoje passou por um momento de reforma, mas não de progredir uma verdade bíblica. Nós podemos progredir na nossa santificação, na nossa vida com Deus, estarmos cada vez mais maduros, mas a verdade bíblica ela já é perfeita, ela já é completa, não tem do que progredir ela, ou aumentar, ou completar essa verdade. Como conclusão, Mark Sayers descreve a visão progressista do mundo como o reino sem o rei. Essas pessoas elas querem o cristianismo, mas elas não querem o Cristo. Por isso que a gente falou que é um cristianismo sem Cristo, é um cristianismo oco lá no liberalismo, né? Elas querem todas as bênçãos de Deus sem se submeter ao governo e ao reinado de Deus. Elas querem o progresso sem a presença de Deus. Elas querem justiça sem a justificação de Deus. Elas querem implicações horizontais do Evangelho para a sociedade sem a reconciliação vertical dos pecadores com Deus. Elas querem algum efeito horizontal sem primeiro consertar esse relacionamento vertical com Deus. Elas querem que a sociedade se adapte ao nosso padrão de pureza moral sem o padrão de santidade pessoal de Deus. A nossa moralidade é certa para eles, mas a moralidade de Deus, ela é irrelevante. Eles querem um padrão de moralidade definido, mas não uma moral e uma santidade de Deus, que é o mais santo, o mais perfeito e o mais puro de todos nós. É impossível, então, satisfazer todos esses meus desejos, todos esses meus achômetros,
todas as minhas escolhas de eu quero dessa forma, eu quero dessa, eu quero uma igreja desse jeito, eu quero um evangelho desse jeito, eu quero uma mensagem um pouco mais bonita. Não tem como eu satisfazer todos esses meus desejos e ainda assim continuar obediente a Deus. Por isso que essas pessoas, na verdade, são desobedientes à palavra de Deus, desobedientes a Deus declaradamente, e colocam as suas vontades, as suas verdades como superiores, assim como naquele texto de 2 Timóteo 4, que foi citado no começo da aula. Por isso, não adianta ser sincero, ser autêntico, ter a melhor das motivações e praticar o erro. Não adianta nada disso. Eu preciso praticar o correto, a verdade, sim, com boas motivações, com sinceridade, com coração naquilo, mas praticar o certo. Ou seja, não adianta um evangelho bonitinho, uma palavra, uma palestra bem bonita, aquele amor bem tolerante e com muita sinceridade eu falar com um ser supremo com muita sinceridade e honestidade, se eu faço no erro, se eu creio no erro, não na verdade absoluta de Deus. Agora, o que a Bíblia diz a respeito disso? Para a gente concluir, eu gostaria de citar aqui 5 textos bíblicos. Primeiro, 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é completamente perfeita, inspirada por Deus. Ela, sim, é a verdade absoluta. Hebreus 13, versículo 8 a versículo 9 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Ou seja, Jesus Cristo, a palavra de Deus, a verdade absoluta, não muda, desde ontem, hoje e para sempre. Os nossos pecados estão sempre evoluindo, isso sim. Agora, a verdade bíblica, o nosso Deus, o próprio Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, ele não muda nunca. João, capítulo 15, versículo 14, diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E esse texto eu coloco em relação à ideia de que nós podemos viver nas práticas que quisermos, nos pecados que quisermos, na sexualidade que quisermos, que Deus ainda assim vai querer o meu melhor, que Deus ainda assim vai querer que eu seja muito amado por Ele. Não, a Bíblia fala que nós somos amigos de Deus quando nós obedecemos às suas ordenanças, quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Se não fazemos isso, Ele nos chama de adúlteros, como está lá em Tiago 4. Como que você quer se casar comigo? Como que você quer ter esse relacionamento profundo comigo, se você se entrega às suas paixões e não à santidade que eu peço de você? Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por isso que é impossível ter um cristianismo que é totalmente a favor dos nossos desejos e ainda assim seja totalmente a favor de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Porque a carne e o Espírito estão em constante briga e os meus desejos sempre vão ser contrários aos desejos de Deus. A minha vontade vai ser sempre contrária à vontade de Deus. Por isso eu não posso ceder a esses meus desejos nem à minha vontade. E por último, em Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por isso, a minha orientação, meu conselho a todos vocês é: não ouçam o seu coração, aquilo que vocês sentem, mas ouçam o que a palavra de Deus diz, o que a verdade absoluta e perfeita de Deus diz a respeito das diversas situações que nós passamos na nossa vida. Mas não ouçam o seu coração, porque ele é tremendamente enganoso. E para a gente concluir, não podemos viver na mentira. A gente não pode querer viver acreditando em tudo isso e se enganando, colocando uma venda sobre os nossos olhos e falando: não, eu não quero ver isso, eu vou viver nisso que eu estou acreditando, nessa mentira, porque uma hora ou outra a verdade vai te alcançar. Uma hora ou outra, no julgamento final, em algum momento,
a verdade vai ser exposta por toda a raça humana. E essas mentiras, essas vendas vão cair por terra. Então você pode se enganar, você pode mentir para si mesmo, dizendo que Deus se agrada das suas práticas, dizendo que a Bíblia é do jeito que você está falando e não da forma que ela realmente é. Você pode viver na mentira o quanto você quiser, mas a verdade vai te alcançar um dia. Uma hora ou outra a gente vai ter que reconhecer que Deus é completamente santo, que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, que nós somos pecadores e que nós precisamos reconhecer o nosso pecado, para que a gente possa ter um relacionamento sadio com Deus, e entregues totalmente à santidade que Ele pede para todos nós. Bom, essa é a minha exposição do progressismo evangélico, e eu espero que você não tenha caído nas garras e nas armadilhas que essa mensagem tem dito por aí. Como eu disse, existem igrejas que são declaradamente progressistas, como muitas nos Estados Unidos se autodeclaram, mas existe também igrejas entre nós, entre as nossas cidades, que têm alguns pensamentos e alguns pressupostos desses enraizados. E talvez o seu pastor, ele ainda só não quis se autodeclarar, com medo de perder os seus fiéis, os seus membros. Mas tome cuidado, escute as pregações, as aulas e tudo que é dito na sua igreja. E como um bom bereano, olhe para a palavra de Deus, passe pelo crivo da palavra de Deus e tente detectar se alguma dessas heresias e pensamentos liberais estão presentes, ou se é a mais pura e perfeita verdade da palavra de Deus que está sendo expostas nos cultos, aulas e exposições bíblicas. Que Deus abençoe a todos.